Quando buscamos informações sobre o processo de cremação, percebemos que cada vez mais essa prática funerária tem deixado de ser vista como um tabu e se tornado bem mais frequente e usual em quase todo o mundo. Na cultura brasileira, a cremação tem se tornado uma prática bastante presente entre as famílias. O serviço, realizado até o início da década passada apenas em capitais, tem chegado ao interior do estado, como uma alternativa para muitas famílias e também órgãos públicos que precisam administrar a lotação de cemitérios. Erechim é uma das cidades do interior do Rio Grande do Sul que conta com o serviço. O crematório Anjos de Luz começou a operar em 2022, ao lado do cemitério Jardim Eterno, às margens da RS 135, rodovia que liga a cidade a Passo Fundo. O projeto conta com um sistema moderno tecnologicamente, que garante a segurança do processo sem causar danos ao meio ambiente. A psicóloga Fabiola é a gestora responsável pelo crematório. Ela explica que todo o processo de liberação para o funcionamento e licenças demorou cerca de 2 anos, um tempo considerado rápido no Brasil, que durante a pandemia precisou modernizar os seus processos de avaliação e liberação de licenças para crematórios, que empregassem tecnologias e sistemas de segurança avançados, como é o caso de Erechim. Então, o crematório surgiu de uma ideia do atual proprietário, também do cemitério Jardim Eterno, antigo Parque dos Hervais. Então, ele já é administrador do cemitério Parque, né? E surgiu de uma ideia dele de implantar, de inovar o espaço já existente, né? A pedido de muitos clientes já do próprio cemitério e também da população de uma forma geral. Então, com isso, ele decidiu trazer esse serviço novo para Erechim e região, e a partir daí a gente vem então ofertando os serviços de cremação de uma forma geral, né? Tanto de humanos como a parte de restos mortais também. Além da capital da amizade e cidades do Alto Uruguai Gaúcho, o crematório atende também famílias de várias outras regiões do país, principalmente do oeste catarinense, pois Chapecó ainda não conta com o serviço de cremação, por exemplo. Eu acredito que inicialmente foi desafiador, né? Ver um crematório em Erechim é algo diferente. É algo que a população em si, a cultura, né, principalmente do interior, não se tinha como hábito, né? Como tu mesmo colocou, eram cidades maiores, capitais. Quando se surgiu essa ideia, trouxe uma inovação para a cidade, né? Então eu vejo como uma alternativa, como uma possibilidade, como uma escolha, porque há aquelas pessoas que a gente precisa respeitar, a questão de cultura, de crenças, né? Mas é poder trazer mais um serviço diferenciado para a cidade de Erechim, né? E aqui a gente já conseguiu se instalar, já conseguimos mostrar para as pessoas que chegaram já até nós o nosso serviço, e aos pouquinhos eu vejo como algo a ser expandido, né? A gente passa por aprimorações constantes, né? Então a gente vai procurar continuar trabalhando da forma que a gente vem, atendendo aos nossos clientes com ética, comprometimento, procurando inovar, aprimorar dentro do que é necessário, dentro do que for preciso, porque Erechim, sim, ganhou muito e tende a ganhar ainda mais com o crematório. É questão de tempo para isso acontecer e também de a gente ter esse apoio, esse olhar diferenciado dos órgãos públicos, das autoridades, né, nos incentivando a continuar com esse serviço na região. Fabiola explica que o trabalho realizado busca sempre o respeito e o carinho com as famílias que sofrem o processo de perca de um ente querido. A opção pela cremação pode partir da pessoa, ainda em vida, através de um registro em cartório, ou dos familiares de primeiro grau. A cremação, por muitos anos, né, ela era vista como um ato digno, né, ao ente querido. Então, as famílias optavam pela cremação justamente como uma forma de carinho ao ente querido que partiu. Com isso, aqui também a gente trata com todo esse carinho, com todo o comprometimento, ética, profissionalismo, as famílias enlutadas que chegam até nós, né? Porque diante da própria perda, há um misto de sentimentos e emoções, então a gente procura acolher a família, orientar, né? E dar sequência
aos passos, então, da cremação efetivamente falando. Aqui no Brasil, né, para se realizar um processo de cremação, a pessoa pode deixar em cartório esse desejo de ser cremado, mas para as pessoas que não deixam esse registro, né, ou nada documentado, a autorização desse processo, ela pode ser feita através de um familiar de primeiro grau, né? Então, seguindo aquela ordem sucessória, mais 2 testemunhas, né? Mediante a essa autorização, né, e as 2 testemunhas, a gente tem o óbito que precisa ser registrado e assinado por 2 médicos, né, para dar sequência ao processo de cremação, né? Então a gente orienta bem a família a respeito de toda a documentação. O crematório conta com um espaço para uma cerimônia de despedida dos familiares, onde é feita uma passagem para a sala onde ocorre o processo. Aquelas famílias que optam em realizar uma cerimônia de despedida aqui conosco e outras que não, que optam apenas pelo processo em si. Quando acontece as cerimônias de despedida, a gente recebe o ente querido, a família, em sala própria para esse momento. Então é onde a gente faz uma homenagem dedicada àquela pessoa e a família, enfim, presente naquele momento. Dessa sala da cerimônia, o ente querido faz uma passagem, que a gente fala, para outra sala, que é onde efetivamente ocorre o processo de cremação. A gestora explica que todo o processo de cremação é feito em um local restrito e segue uma série de protocolos que garantem a segurança. Uma sala restrita, né, onde a gente vai ter todos os cuidados, né, do início ao fim do processo. A gestora também explica que não há um manuseio de corpos no crematório. São apenas retirados objetos de metal, como alças e vidros das urnas, antes do processo. As famílias também são orientadas que, se a pessoa que faleceu possuía objetos como pilhas ou baterias no corpo, como o caso, por exemplo, de um marca-passo, é preciso que o equipamento seja retirado pela funerária ou por um médico com permissão da família, tudo antes de chegar no crematório, com o objetivo de garantir a segurança do processo e dos profissionais. O forno utilizado é fabricado no Brasil e funciona de forma automática, em que todos os momentos são acompanhados através de informações enviadas por um iPad. O que a gente utiliza hoje é o que há de mais moderno, alto padrão, qualidade, né? Então ele preza pela higiene do início ao final do processo, ele funciona de forma automática, né, sendo operado por iPad, onde o operador vai ter o contato apenas no momento da inserção da carga dentro do forno, né? Ele não faz outros contatos durante o processo, né? E aí o forno ele vai dando todos os passos e coordenados durante o processo até a finalização do mesmo, né? Tudo isso, né, leva em torno de 2 a 5 horas, né, do processo em que o corpo é preparado para iniciar a cremação até a embalagem das cinzas, né, homogeneização e embalagem das cinzas. Importante ressaltar que a única coisa que a gente retira da urna funerária é alças e vidro, que são materiais não consumíveis pelo processo. Do restante, ocorre tudo junto no mesmo processo, né? Em câmara primária, que a gente fala, não há uma separação do corpo da urna, né? Ao final do processo é que é feita a limpeza, né? E separado apenas o que vai gerar as cinzas que é entregue para a família na urna que ela escolhe, se é do padrão, né, que a gente tem como logo do crematório, ou uma urna diferenciada que a gente tem como opção também. A gestora explica que o trabalho de cremação é acompanhado por órgãos reguladores como a FEPAM, que cuida da parte ambiental, e destaca que todo o processo é seguro, não emitindo gases poluentes, cheiros ou até mesmo fumaça. Ele é um processo, como eu mencionei, limpo do início ao final, né? Então ele tem toda uma questão de preparação, né, com queima de resíduos, né? Não emite odores, não emite fumaça, não emite gases, né? Então quando o corpo chega aqui para nós, ele passa por um cadastro. Nesse cadastro gera-se um código que é único e exclusivo daquele processo. Então isso também garante segurança aos familiares, porque não tem aquela coisa assim, vão trocar ou vão entregar a cinza de outra pessoa. Não, o processo ele é muito seguro porque esse código é único e exclusivo mediante os dados da certidão de óbito daquele ente querido.
Então, através desse código, é um código que vai acompanhar todo o processo da cremação do início ao fim. Fabíola também explica que o processo de cremação tem se tornado acessível à população, sendo os valores parecidos com os do sepultamento. A cultura ainda preza muito pelo sepultar, é algo que aos poucos a cremação vem tomando, né, um campo um pouquinho maior. Em termos, né, econômicos, é mais vantajoso, é mais viável adquirir muitas vezes uma cremação do que uma estrutura física para sepultar. Né? Não é um serviço caro, é um serviço acessível. Hoje a gente tem a possibilidade de parcelar, né? Então você pode adquirir antecipadamente uma cremação, ir pagando um pouquinho por mês para quando precisar do serviço já estar com ele pago, né? Ou estar pagando. A cremação de restos mortais, que é uma possibilidade também de você diminuir espaço físico nos cemitérios, né? E também para as famílias muitas vezes que vão embora ou que desejam se mudar ou até mesmo se desfazer de uma estrutura física, é uma possibilidade. E até mesmo o serviço de cremação imediato, que é o que vem sendo mais procurado pela população, também a gente tem a possibilidade de, além de pagar à vista, né, o cliente também pode parcelar esse valor. Então, economicamente falando, é mais viável sim. Após a cremação, as cinzas vão para essas urnas, que são entregues às famílias. Recentemente, o crematório Anjos de Luz de Erechim também criou um espaço para que elas possam ser deixadas no local pelas famílias que desejam realizar visitas. É um espaço que a gente pensou justamente nas famílias em que não tem aonde deixar, não tem um local físico para armazenar, não querem levar para casa ou não querem deixar em um determinado lugar aleatório. Então a gente pensou nesse espaço que é próprio para armazenamento da urna com as cinzas. Então a família expressa o seu desejo de deixar armazenado aqui conosco, é feito locação, né? A gente tem 2 tamanhos, né? Espaço bem aconchegante que a gente pensou justamente nessas famílias. De acordo com a gestora, o processo de cremação é uma das principais alternativas de investimentos dos poderes públicos para resolver problemas, como a questão de superlotação dos cemitérios, que já não possuem mais capacidade de ampliação. Eu vejo como uma das principais alternativas, né? É um serviço novo, então muitos ainda não têm conhecimento de como funciona, de como acontece, mas eu vejo sim como uma alternativa para a população de uma forma geral, mas principalmente para os órgãos públicos, porque é onde tu tens um serviço rápido, né, que não exige muito espaço físico, né, onde a gente pode estar atendendo, né, até mesmo estabelecendo parcerias com esses órgãos públicos no intuito que é de fortalecer, né, e ampliar esse serviço de cremação. Então, para os órgãos públicos, em termos de lotação ou superlotação de espaços, pode sim ser uma alternativa. Claro que a gente tem toda uma documentação que a gente segue para poder liberar a cremação, mas é algo sim que pode ser visto pelas autoridades, pelos órgãos públicos como uma estratégia, como uma alternativa, e também a questão da cremação dos restos mortais, né? Porque no momento em que você crema os restos mortais, você está dando espaço ao que já tem, né? Então temos sim, né, a cremação como um fator muito positivo. No meu ver, é um processo a médio e longo prazo. Agora as pessoas vão começar a conhecer e entender que é um processo natural, né? Porque até então não é visto assim, há muitos tabus ainda. Se a gente pegar cidades grandes que ainda não contam com crematório, né? E Erechim já tem esse serviço moderno, novo, então que as pessoas possam valorizar, né? E entender que é um processo que tende a contribuir muito com a natureza, com o meio ambiente.